Olá, gente, está tudo bem? Mais uma vez, o professor Emanuel, nessa nossa aula de hoje, né? Vamos continuar falando de potência. Agora vamos falar sobre notação científica, né? O que é isso de notação científica? Né? Bem, notação científica não é mais do que uma forma, né, simplificada de representar os números, certo? Ok. Existem números que são muito grandes, né? E também existem números que são muito pequenos em extensão, certo? Então, uma forma simplificada, né? Uma forma abreviada de representar esses números que são bastante extensos, números bastante grandes, né? Então, usa-se a notação científica, certo? Notação científica vocês vão ver muito na disciplina de física. Sobretudo na disciplina de física, usa-se muito notação científica, mais mesmo do que na matemática. Mas é uma parte da matemática, porque a física, né, usa, né, coisas da matemática, ok? Mas só que eles usam mais do que na própria matemática, né? Muito bom, né? Então, quando é que a gente pode considerar que um número está escrito em notação científica? Né? Sempre que o número aparecer assim, veja, A ponto, né? Esse ponto é vezes, já? Pode ser vezes de cruz, mas vamos usar o vezes de ponto, já? A ponto 10 elevado a n, certo? Ou seja, na notação científica, nós temos o A, né? O A. Quem vai ser o A? O A consideramos que é a parte decimal, né? E o 10 elevado a n é a potência de base 10. Já aprendemos, já vimos, né? Potência de base 10, certo? Ok. Então, quem vai ser o A? O A vai pertencer ao conjunto dos números reais, certo? O A pode ser qualquer número real, já? Qualquer número real. Mas agora, o A, né? Ele tem que pertencer, né, ao intervalo, né? Ao intervalo fechado desde 1, né? Desde 1 até 9. Ou seja, o A só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só. Ok? Não pode passar. Quer dizer, pode ser 1,3, 1,5, 9,48, 9,27, tá? Mas não pode passar, não pode ser 10, tá? Também não pode ser 0, ok? Não pode ser 0, só tem que estar de 1 até 9, certo? E agora o N, né? O N, vamos por aqui embaixo, o N tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, já? Certo? Números inteiros podem ser negativos ou podem ser positivos, certo? Ok, então, se o número estiver escrito nessa forma e cumprir com essas condições, né? Cumprir com essas condições, então ele vai estar escrito em notação científica. Muito bom? Ok, vamos então ver um primeiro exemplo, já? Vamos ver um primeiro exemplo. Um primeiro exemplo. Vamos lá? Vamos colocar aqui assim. Exemplo. Primeiro exemplo. Então, temos o número. Né? Temos o número 300.000. Já? Temos o número 300.000. Então, como é que a gente pode representar o número 300.000 em notação científica? Ficaria assim. A parte inteira, que é o A, vai ser o 3, certo? Então colocaríamos 3. Depois, ponto 10, certo? Agora, o expoente, vamos contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5.
tem 5 zeros, certo? Então, esses 5 zeros, né, vamos colocar como sendo 5. Então, significa o quê? Que 300 mil é igual a 3,10 elevado a 5. Certo? Ok. Vamos ver um outro caso. Né? Ver outro caso. O exemplo 2. Agora nós temos 0,000007. Ok. Agora temos este caso, não? Este aqui, o 300 mil, podemos considerar que é um número grande. Agora este 0,000007 é um número bastante pequeno, certo? Ok. Mas os dois números, tanto o número bastante grande como o número bastante pequeno, eles os dois são números extensos, né? Veja o número de algarismos. Aqui temos 6 algarismos. E aqui temos quantos? 2, 4, 6, 8, 9 algarismos. Ok? Em termos de grandeza, este aqui é um número grande, é 300 mil. E este aqui é um número pequeno, porque ele é 0,00007, é quase mesmo zero. Mas em termos de extensão, né? A forma que eles aparecem na forma escrita, né? Os dois são extensos. Então, para tirar essa dificuldade da extensão, usa-se a notação científica. Ok, aqui como é que ficaria, né? Muito bom. Então, o A, no caso aqui, seria o 7. Tá? Então, aqui a gente escreveria 7. Ok, ponto 10. Muito bom. Então, 8. Mas como contamos, né? Daqui do 7 para trás, então ficou negativo. Né? Aqui a gente contou do 3 para a direita, né? E aqui a gente conta do 7 para trás. Certo? Então, se vocês verem 3,10 elevado a 5, né? É preferível escrever 3,10 elevado a 5 do que escrever 300 mil, assim, muito grande, né? Aqui também é preferível escrever 7,10 elevado a menos 8 do que escrever assim 0,0000007. Certo? Vamos ver outros exemplos, né? Vamos ver outros exemplos ainda. Né? Podemos apagar também aqui, né? Vamos apagar aqui. Vamos ver outros exemplos. Vamos então resolver, né? Esses 4 exemplos, né? Muito bom. Então, aqui, né? A vírgula, né? A vírgula vai sair daqui onde ela está, né? E vamos lhe colocar aqui, né? Então, vai ser assim, 2,78.10, né? 2,78, por quê? Porque a vírgula não pode ficar no 27. Não pode, porque o A tem que estar desde 1 até 9, tá? Então não pode ficar no 27. E também não pode ficar no 278. Só tem que ficar no primeiro algarismo diferente de 0, certo? Ok, muito bom. Então, vejam, se a vírgula saiu daqui e veio parar aqui, né? Vai vir parar aqui nesse meio, no meio do 2 e do 7, não é onde ela está? Então, quantas casas ela vai andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Então, ponto 10 elevado a menos 13, certo? Vejam, a vírgula está aqui, né? Aqui são 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 e mais uma, 13, certo? É assim que se faz. Lembrem sempre, né? O primeiro algarismo tem que estar desde 1 até 9. Tá? Não pode ser 0 e também não pode ser 10, 11, 12. Não, só tem que ser desde 1 até 9, certo? Okay. Agora vamos aqui. Né? A mesma coisa. A vírgula tem que parar aqui no meio entre o 6, ou entre o 4 e o 6. Então fica 4,63.10, né? Vamos contar. A vírgula está aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, mais uma, 7. Ok? Então fica menos 7. Certo? Muito bem. Aqui, né? Nós temos 23,48. Ok? 23,48. Aqui não está escrito em notação científica. Então, para nós escrevermos em notação científica, a vírgula tem que vir aqui no meio do 2 e o 3. Certo? No meio do 2 e o 3. Então, vamos lá. Ficaria assim. 2,348.10. Certo? Agora vejam. A vírgula está a sair da direita para a esquerda. É como se ela tivesse a recuar. Certo? A vírgula está a recuar, ela recuou uma casa. Então, se ela recua, o expoente tem que ser positivo, tá? Quando ela vai para frente, né, o expoente é negativo, mas quando ela recua, o expoente é positivo, tá? Tomem nota disso. Quando a vírgula recua, o expoente é positivo. Quando ela avança, o expoente é negativo, ok? Vamos aqui. Neste caso aqui, nós não temos vírgula, certo? Nós não temos vírgula, mas nós vamos colocar a vírgula, tá? Não temos vírgula aqui. Temos? Não temos, mas nós é que vamos colocar, tá? E onde é que devemos lhe colocar? No meio do 5 e o 7, certo? No meio do 5 e o 7. Então ficaria assim, 5,74.10, né? Ponto 10, muito bom. Agora, vamos começar a contar, né? A partir daqui desse zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, certo? Vamos a contar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, até aqui, 8. Então, fica 8 positivo, certo? Porque nós estamos a recuar. É como se estivéssemos a recuar. Tá? Estivéssemos a recuar. Então, é isso ali, né? É isso aí. Então, essa é a forma, né, da gente resolver ou da gente transformar um número que está em notação usual, né, a notação normal, né, e transformamos este mesmo número em notação científica, certo? Muito bom. Então, essa era a nossa aula de hoje, falar sobre notação científica, né?